Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus, o trabalho constante dos bons espíritos, para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes, vamos começar o nosso estudo. Estamos estudando e hoje acho que finalizaremos no capítulo 14 do livro. E o título do capítulo, Preparativos. No último programa, o André Luiz fala para a gente que o que ele percebeu é que toda essa história de estrada cuidada, estrada protegida, estrada menos protegida, campos de saída, que o instrutor dele, o Aniceto, se quisesse, não precisava utilizar nenhuma delas, como ele diz, mas ele se fazia peregrino junto, né? O peregrino o que faz? Vai caminhando, né? Ele se faria peregrino para ajudar o próprio André Luiz e o Vicente como bom professor que era, porque o bom professor, ele não fica distante, ele chega junto. E então o André Luiz relatou isso pra gente. Aí a gente foi no Livro dos Espíritos, nós lemos a pergunta 88, 90, 92, quando Allan Kardec quer saber dos espíritos, dos bons espíritos, como é que a alma se transporta. E aí a gente viu que os espíritos dizem que é pelo pensamento, mas nem todos conseguem, não é? Aí quando o André Luiz fala que ele e o Vicente só têm princípios de volitação, a gente entende que esse princípio de volitação é algo que ainda por onde você for, você vai ver o espaço que te circunda, vai levar um tempo. E ao nosso entender, uma volitação plena, que é diferente, né, que é o oposto a uma volitação de princípio, a volitação plena é como se o espírito chegasse no lugar e perdesse, não é? A noção de tempo e espaço, ele não se desse conta, não é que ele perdesse, ele não se desse conta do tempo e do espaço. O Aniceto podia fazer isso. Por isso é que a gente leu em programas passados que ele poderia voltar à colônia todo dia, porque era pelo pensamento. Foi isso que a gente estudou, não é? Que a gente falou nos últimos programas. A gente vai começar a leitura. Eu queria ler alguma coisa do Livro dos Espíritos. Pode falar. Antes da Tereza começar a falar a Livro dos Espíritos, a gente tem que se inteirar também de que os Espíritos informam que a volitação é uma vontade mental, da força mental armazenada pela inteligência. E os Espíritos perversos volitam, mas mas volitam. Né? Alguns sabem pela força da inteligência mental, né? Uhum. Então, não é na amplitude que o espírito é equilibrado ou faz, né? Não é assim, mas eles volitam. Então a gente tem que partir do princípio, o espírito se informando que a volitação é uma questão de força mental, inteligência. Tá? No livro dos Espíritos, na pergunta 247, Kardec vai novamente colocar que são os espíritos superiores que sabem, conseguem, vamos dizer assim, essa volitação plena. Olha o que ele diz. Olha a pergunta. Para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esses pontos? Quer dizer, os espíritos, para ver dois lugares, eles precisam ir num lugar e ir no outro?
podem, por exemplo, ver simultaneamente nos 2 hemisférios do globo. Então, o espírito, né, pode ver o que está acontecendo aqui no Brasil, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Resposta: como o espírito se transporta aonde queira com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de radiar, dirigindo-se ao mesmo tempo para muitos pontos diferentes. Mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro é o espírito, mais limitada tem a visão. Só um espírito superior pode, com a vista, abranger um conjunto. Então, tudo é pelo pensamento. Aproveitando o gancho que a Tereza acabou de ler o livro de qual é a questão? 247. 247. Livro Evolução em 2 Mundos, também de André Luiz. Ele já bem mais com entendimento do plano espiritual nesse livro. Tem uma pergunta que fizeram assim a ele: a volitação é possível mesmo aos espíritos perversos? Resposta: capítulo 17 desse livro. Sim, a volitação depende fundamentalmente da força mental armazenada pela inteligência. Mas os voos altíssimos da alma só são possíveis quando se alia o amor sublime à intelectualidade elevada. Espíritos perversos podem ter vigorosa capacidade volitiva, apesar de circunscritos a baixas incursões. Eles são, às vezes, donos de imenso poder de raciocínio e manejam certas forças da natureza, mas, como não têm o sentimento sublimado, isso lhes impede grandes ascensões. Então está bem explicadinho aqui, de acordo com o que os que responderam a Kardec ali. Sim, e aí agora a gente vai ver um exemplo, né, disso que a gente está falando. Então, a volitação tem... Pergunta de novo? Não, olha... Não, pergunta... 247. Então, a volitação pode... Alguns pontos que favorecem a volitação plena, né? A gente já viu pureza do espírito, né? A gente já viu vontade. E o Marco acabou de falar de amor. Não falou aí amor? Na Evolução em 2 Mundos? Falou amor sublime. Amor sublime. Então você tem essa volitação. Aliada à intelectualidade elevada. Então você tem que pureza, você tem que ter vontade, você tem que ter amor, tem que, muitas das vezes, né, saber, né, o que está fazendo. Mas no livro, aí vamos dar o exemplo de alguém que, ao contrário de Aniceto e de André Luiz e Vicente, vai fazer uma viagem espiritual e não é evoluída. Gente, desculpa, não é Evolução em 2 Mundos, meu Deus, é no mundo maior. Ah, tá. Desculpa, então tá bom. Então, olha só, vamos dar o exemplo agora de uma outra pessoa que consegue fazer esse transporte a nível espiritual e ela não tem essa elevação toda, mas ela tem vontade e amor. 2 coisas importantes também que a gente viu que facilita. Então vamos lá. Livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 21. Nesse livro tem a história da Anésia. A Anésia, casada com Jovino, que o André Luiz, quando vai ver o problema que está acontecendo com essa família, ele vai descrever para a gente o que é uma forma pensamento. Tudo bem, isso é uma coisa. Está relatado no encontro dessa família. Essa senhora, Anésia, que é a esposa do Jovino, ela tem uma mamãe que está doente, que é a dona Elisa. E tanto que os espíritos, ela faz o culto no lar, lá na cama da mãezinha dela, que está doente. E ela gosta muito dessa mãe, mas essa mãe não está bem. No livro, vai até nesse capítulo, que é o capítulo 21, Nos Domínios da Mediunidade, a gente vai ver que essa senhora, ela estava sendo obsediada pelo filho, que já desencarnou, mas que ela o chamava, que ela cultivava a presença dele do lado dela. Eles, de alguma maneira, né, eles se retroalimentavam, espiritualmente falando, porque ela estava desencarnada ela estava encarnada, doente, ele desencarnado. A gente acredita que até o fator da doença
né, a doença terminal ou a doença grave, a gente sabe, estudando o espiritismo, que o espírito vai se afrouxando do corpo. Até por isso, também isso pode ter acontecido, o que eu vou relatar para vocês, que está aí nesse capítulo. Essa senhora, ela está, né, depois do afastamento desse espírito do filho dela, ela continua, aí ela fica muito doente e fica apática. Quando o filho estava do lado dela, ela falava muito. Quando ele é retirado, ela começa a ficar apática. E aí ela fala assim: reparei que a agonizante, que é a dona Elisa, estimaria conversar com a filha, que é a Anésia. No entanto, incoercível sofrimento constringia-lhe o tórax. A língua não mais lhe obedecia o comando íntimo. Incapaz de entender-se com a filha, ela desejou se despedir de velha irmã que residia a longa distância. Então vamos imaginar, dona Elisa está deitada na cama, está pressentindo que vai morrer. E o que ela faz? Ela quer falar com a filha ela já não consegue mais. Então ela começa a pensar na irmã que está longe. Vimos-lo, o André Luiz viu, né? Vimos-la num supremo esforço, concentrando os próprios pensamentos para satisfazer a essa derradeira aspiração. E aí ela começou a pensar: eu quero ver minha irmã, Senhor, me ajude. Era o pensamento dela, né? Enquanto se lhe inteiriçavam os membros, um só pensamento lhe predominava o espírito: dizer adeus à última irmã consanguínea que lhe restava na terra. Envolvida na onda de forças, nascida da sua própria obstinação, afastou-se ligeira. Olha lá, o espírito saiu fora, volitando automaticamente no rumo da cidade em que lhe situava a parenta. Então, ela nem sabia o que estava fazendo, mas volitou para longe. Dezenas de quilômetros foram instantaneamente vencidos, porque o Aulus falou para ele: vai, André Luiz, vai atrás dela. Nesse livro aqui, ele já sabe volitar com rapidez. Dezenas de quilômetros. Ela não foi visitar a irmã do outro lado da rua, não. Ela foi visitar lá no interior. Foram instantaneamente vencidos. Em plena noite alta, colocamos-nos ao lado dela, num aposento mal iluminado, em que uma venerável anciã dormia tranquilo. Matilde, Matilde! A recém-chegada tentou despertá-la à pressa, mas em vão, então ela não conseguiu. A dona Elisa, então, passou a falar-lhe atormentada, mas a dona Matilde não conseguia escutar pelo cérebro. Mas, por meio das ondas mentais, em forma de pensamentos, a lhe redemoinharem ao redor da cabeça, reergueu-se inquieta, falou de si para consigo: Elisa morreu. E olha só, não é? E aí a gente vê que a força que tem o pensamento na questão volitiva. Essa senhora, ela volitou automaticamente, mas ela tinha alguns requisitos para isso. A força de querer, né? E o amor que ela tinha, e a vontade de rever a irmã, de se despedir. E isso fez com que ela alçasse, né, a volitação a longa distância. Porque o Marco leu ali no livro, foi no Mundo Maior? No Mundo Maior. Ele leu que os trevosos, eles não conseguem alçar grande distância volitando, né? Mas ela conseguiu pela vontade de encontrar a irmã. Não é? Muito interessante isso. A gente pode fazer uma analogia de um raciocínio da volitação com a levitação também. Porque o termo levitar, né, se suspender no espaço, ficar suspenso. Com o corpo. Com o corpo, né? E na Revista Espírita de 1858, a gente tinha separado aqui, Allan Kardec vai colocar um trecho sobre isolamento dos corpos pesados. Uma mesa muito pesada, ele fala de uma mesa muito pesada, em que ela levitava.
E aí depois, na Revista Espírita de 1861, do mês de fevereiro, aliás, peraí, desculpa, é de 58 de fevereiro, ele fala isso. E logo adiante, nos meses de março e abril, ele bota o modus operandi, como é que fazia isso? Os espíritos, como é que faziam? Pela força do pensamento. O espírito não vai pegar a mesa pelas costas e vai levantar. É pela força do pensamento que eles fazem isso. Assim como foi feito o princípio lá da codificação, da informação com os espíritos. Não foi a batida dos pés da mesa, começou assim. Então, como é que eles faziam a mesa bater? Tinha até reportagens da época, uma vez a gente separou lá no centro, na época, que trouxe até trechos de jornais de Paris da época, dizendo que as pessoas podiam contratar, em vez de uma secretária, uma mesa, que a mesa respondia. Mas respondia como? Não falando, pelas pancadas. Tantas pancadas eram uma letra, tantas pancadas eram outras. Como é que a mesa ia ficar suspensa, levantando? Pela força do pensamento. O espírito não ia pegar a mesa pela mão e bater. É pela força do pensamento, não é? No livro, numa das biografias do Jesus Gonçalves, né? O grande personagem do movimento espírita, ele ficou ranceniano, leproso, teve ranceníase e ficou situado internado no leprosário, no sanatório em Pirapitingui, se eu não me engano, ou Itu, não lembro mais qual era. São Paulo, é. E lá ele funda um centro, não, mas ele se torna espírita lá, mas assim que ele chega, ele é um jornalista muito inteligente, e ele vê um fenômeno espírita muito, assim, que o impactou muito. Uma senhora, né, que estava muito obsediada, ninguém conseguia segurá-la, senhora, assim, frágil, uma moça frágil, baixinha, e duas pessoas muito fortes tentando segurá-la, e ele vê que ela derruba os dois. Ela não, peraí, tem alguma coisa por trás disso. Então ali tem os fenômenos de pensamento, pela força mental, e os espíritos ali, também teve o caso dos espíritos, outros ajudando, mas na questão da força mental, tudo isso aí que nós estamos falando, fazendo a comparação da volitação com a levitação, é a força mental, né, que faz isso aí. Isso. É que na volitação, lembrando sempre que os espíritos informam que o espírito inferior pode também, mas não em grandes alturas como tem, e tanto assim, e tanta, vamos dizer, dinamismo, né? Tanta independência como tem os espíritos superiores, mas eles têm condição, sim. Agora vamos continuar então a nossa leitura. Nós estamos no parágrafo 28, lá no finalzinho. Agora o André Luiz vai tecer um comentário sobre o aniceto. Nunca vira, pois, a energia e humildade em tão belo consórcio. Aniceto dirigia-nos firmemente como orientador de pulso, vigoroso e sábio, mas não vacilava em se fazer igual a nós, a fim de servir como devotado companheiro. Porque a gente tem que entender que humildade não é fraqueza. E a pessoa humilde, não é porque ela é humilde que ela não tem energia nem pulso forte. Porque lembra, ele deu, antes de vir, né, e começar essa viagem, ele deu as diretrizes. A humildade, na realidade, é você ter sempre a noção que você é um aprendiz. Perante a Deus, todos nós somos aprendizes, não é? E aqui na Terra, então, a nossa condição é de aprendiz de jardim de infância. Então ele era humilde, mas ele não era fraco, porque humildade não é sinônimo de fraqueza, não é. A pessoa humilde é aquela que tem a consciência que não sabe tudo e que ela ajuda o próximo, que ela pode, né? Ela já entende que ela cumpre os seus deveres, mas os deveres que ela cumpre também é visando o benefício do outro. Isso é uma pessoa humilde, mas não é fraca. Então, por isso que ele ficava espantado, né? Porque como é que pode um espírito tão evoluído se colocar na condição de um professor, ele que podia voltar à Terra a hora que quisesse, não é? Do jeito que quisesse, ele vai passar, né, novamente por uma experiência de vir à Terra por caminhos mais tortuosos, vamos dizer assim, para ajudar, né? E isso é humildade, porque quem é orgulhoso,
Quem é orgulhoso quer lá saber se o outro está precisando de ajuda. Tá nada. É questão do... Né? Ainda vai se amostrar. Eu vim por aqui, eu vim de, né? Eu vim, não foi de avião comercial, não. Eu vim no meu jato. Eu vim no meu... Mas aí não é espírito superior. Se o André Luiz está admirado, assim, com a energia e humildade do Aniceto, desculpa, fugiu o nome. Do Aniceto... E que nós poderíamos dizer de Jesus, né? Não tem nem como adjetivo para falar. No livro A Caminho da Luz, o irmão dá algumas informações, ainda tem um trechinho para dentro no final, e sobre o nascimento e tal, de Jesus, o construtor da terra, né? Então a gente não tem ideia, né? E se fez entre nós, né? Encarnou entre nós, para nos dar esse exemplo de humildade que a gente nem consegue compreender ainda. Né? Direito. Né? Vamos certeza. Continuar mais um pouquinho. Para a gente terminar o capítulo hoje, falta o último parágrafo. Meditando sobre a lição sublime, em pleno impulso volitante, quer dizer, eu acho que impulso volitante, eu nem sei direito o que ele quer dizer com isso, mas deve ser assim, aquela vontade de, né, de começar a viagem, levado, né? pelo Contemplei as torres de nosso lar que iam ficando à distância, né? Então, terminamos, né, o capítulo 14, um capítulo muito interessante, que trouxe muito conhecimento novo para todos nós. E, o próximo programa vamos começar o capítulo 15, que propriamente vamos ver a viagem, né? Aqui é só o preparativo, olha quanta coisa, quanta orientação, quanta ajuda eles receberam para poder começar essa viagem, não é? Claro que agora o doutor André Luiz tira isso de letra, né? Mas no começo, e o começo do doutor André Luiz vai ser o nosso começo também, quando a gente desencarnar, Recomeço. O nosso recomeço lá no mundo espiritual vai ser também toda a dificuldade novamente, reaprender, né? Mas a ajuda sempre existe, é isso que a gente tem visto nos nossos estudos. Ninguém na Terra desamparado, ninguém encarnado sem uma proteção, sem um planejamento. Tudo muito certo, não é? Tudo com o acompanhamento de Deus, de Jesus e dos bons espíritos. O importante, diante de tudo que a gente estuda, que a gente comenta, é a gente tirar um ensinamento para nós de que não devemos desanimar, desistir. Não adianta a desistência, o desânimo, pensar em desistir da vida. Isso não adianta, só atrasa o nosso lado, cada vez mais. Porque o problema que nós estamos passando, ele vai se repetir se nós desistirmos, e nós vamos entrar com mais outro problema, que é o da covardia de não enfrentar os problemas atuais, que nós estamos colhendo apenas aquilo que nós semeamos. Então, o Espiritismo é essa questão, essa doutrina, essa religião, essa ciência que nos dá a certeza de que devemos ter sempre esperança nos dias melhores, porque a vida continua sempre. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. Que Deus, nosso Pai, que Jesus, nosso irmão maior, os bons espíritos, possam continuar nos amparando, nos intuindo, protegendo, para que a gente, como o Marco falou, não desista mais de crescer, né? De caminhar aos braços do Pai. Muita paz de Jesus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.